Uma tradição que remonta aos tempos do Brasil colônia e que perdura até os dias de hoje pela oralidade e pela ligação íntima com os saberes populares, as benzedeiras, tema da nossa janela cultural de hoje. Imagens que guardam um profundo sincretismo religioso. Todo esse cenário faz parte de uma tradição que resiste ao tempo em Minas, a das benzedeiras. Mas de onde vem tudo isso? Então a gente sabe que Minas é muito grande, né? 853 municípios. E a igreja sempre teve muita dificuldade de chegar em todas as cidades. Então faltava homem, faltava tanto padre, faltava médicos. E quem daria a cura, né? Então as benzedeiras, elas crescem nesse contexto porque elas são referenciadas pela comunidade de uma sabedoria ancestral, aprendendo aí com as mães, com as avós. Um ritual que é basicamente assim: terço nas mãos e uma poderosa oração, normalmente feita em voz baixa, palavras cheias de energia. Que Nossa Senhora descarregue todo mal olhado, todo mal mandado, todo mal aquebrantado, seja cortado, decepado e jogado no fundo das águas, hoje e sempre. Amém. Amém. Dona Maria de Lourdes benze há mais de 40 anos. Meus avós benziam, eu estava sempre ali em volta deles, né? E eu aprendi a benzer. Está mais dentro da pessoa do que de mim. Porque a pessoa também tem que ter fé e acreditar no que ela está buscando. Não adianta eu fazer uma oração se ela não tem fé. No Brasil, o ato de benzer tem origens lá no período colonial. Os benzedores ficaram bastante populares por mesclar rezas de várias correntes religiosas com o uso de ervas, muitas de comprovada eficácia medicinal. Estamos na tradicional comunidade dos Arturos, em Contagem, onde vivem cerca de 90 famílias descendentes de quilombolas. Aqui quem benze é o seu Mário, de 86 anos. Ele aprendeu com o pai, o seu Arthur, o fundador da comunidade. Benza você de quebrante, mal olhado, aba sua memória. Admire e vise, benza você com o Santíssimo Sacramento, abrir sua memória. Ele explica o que é o quebranto. Muita gente tem o ruim, né? Olha para a pessoa, coloca o quebranto, coloca dor de cabeça, coloca dor de dente, coloca tudo em contedor. Você tira com a arruda, você benze ela, a arruda tira. Aí, se ela tiver quebrante, ela vai caindo a folha toda. Uma fé que vai além, contagia. Às vezes lá o médico não conseguiu dar explicação ou uma religião e um mistério acontece ali, que hoje tem várias vertentes, né? Hoje a psicologia ajuda a explicar um pouco disso, a medicina ajuda a explicar, mas tem ali o poder da fé que é colocado e a gente pode falar qualquer coisa, isso não existe, mas ali aconteceu algo. Essa pessoa saiu dali curada, essa pessoa teve uma transformação. Você pedir a Deus, se não tiver fé com ele não vai te ajudar, né? O que manda é ter fé. Se você tem fé, a fé move montanha. Todo mal quebrantado, cortado, decepado e jogado no fundo das águas, hoje e sempre. Com receio de contaminação da produção após o rompimento da barragem da Vale, os supermercados e sacolões de Brumadinho suspenderam as compras de hortifruti granjeiros, causando prejuízos aos produtores locais. Durante 2 anos, um programa vai auxiliar agricultores da região. Confira na reportagem de Carlos Augusto Soares, no nosso quadro Giro Rural de hoje. O assentamento Pastorinhas, onde vivem cerca de 20 famílias, fica a 5 quilômetros da mina de Córrego do Feijão. O lugar está na mesma altitude da mina, mas não teve áreas atingidas pela lama de rejeitos. Nos 14 dos 152 hectares de Mata Atlântica, são plantados legumes, hortaliças, frutas, criados frangos e produzidos ovos, que garantem o sustento da comunidade. Mas toda essa agricultura familiar passa por um período de recessão nos últimos meses. Aqui na área do assentamento, os pequenos agricultores se queixam principalmente
que passados 6 meses do rompimento da barragem de Córrego do Feijão, eles ainda não estão conseguindo vender a produção como vendiam antes. Isso porque houve um receio muito grande que a área em vários pontos estivesse com a água contaminada. Por causa do medo, muitos consumidores sumiram e sacolões e supermercados na região metropolitana suspenderam as encomendas. Nos primeiros 4 meses a gente teve comercialização zero. Ninguém queria comprar produtos que fossem de Brumadinho com medo da contaminação. Isso ainda persiste porque as pessoas estão com medo da água estar contaminada, do solo estar contaminado, do ar estar contaminado. Então tem uma resistência muito grande com a nossa produção. E isso está fazendo com que os agricultores vão perdendo as safras, vão perdendo as produções e desanimando. Valéria também conta que perdeu clientes importantes, como o restaurante do Museu Inhotim e de pousadas na região. A gente comercializa lá no restaurante Inhotim, eles ainda compram, porém, como eles tiveram a diminuição de turista, a gente comercializava 100 quilos de mandioca, hoje está comercializando 20, porque eles não têm demanda de consumo, como é que eles vão comprar para a gente? E a gente perdeu também a pousada, que foi levada pela Arama, que era um grande cliente nosso, que consumia semanalmente a nossa produção. E para vencer o preconceito em relação aos hortifruti de Brumadinho, os pequenos agricultores até solicitaram à FIENG uma análise da qualidade da água na área do assentamento. O laudo constatou que não há a presença de metais pesados. Brumadinho é considerado o segundo maior produtor de citros no estado. Depois da mineração, a agricultura é a maior fonte de renda do município. Para levantar a autoestima dos produtores, o Senar lançou um programa que vai atender as famílias de agricultores atingidos diretamente pelo desastre ambiental e os que estão em áreas próximas. O programa vai prestar assistência técnica rural e cursos de capacitação gratuitos durante 24 meses. São 800 famílias que estão tendo dificuldades em produzir e vender o seu produto. Então a proposta do sistema FAENG-Senar é fazer com que produzam melhor com mais eficiência, ou seja, produzindo mais e melhor com menos e consigam recolocar os seus produtos no cinturão verde de Belo Horizonte. E a palavra do momento é superação e com certeza nós vamos superar isso. Aqui o senhor não quer sair? De jeito nenhum, só no caixão. E é hora de saber quais são os destaques do portal MB News com a Heloísa Gomes. Bom dia, Elo. Bom dia, Lília. Bom dia a você que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. E hoje vamos começar falando de meio ambiente. O aumento do desmatamento da região amazônica foi destaque em vários jornais estrangeiros. A reportagem classifica o governo atual como extrema-direita e diz que a destruição da Amazônia aumentou rapidamente. O jornal americano New York Times fala que a destruição da floresta amazônica no Brasil aumentou rapidamente desde que o novo presidente da direita assumiu o poder e reduziu os esforços para combater a extração ilegal de madeira, a pecuária e a mineração. E olha só este fato bem curioso. O prefeito do sul da Polônia está prometendo premiar o primeiro casal que der à luz a um menino. Por cerca de 10 anos, a cidade só registrou o nascimento de meninas. As autoridades da cidade de 300 moradores afirmam que desde 2010 não nasceu nenhum menino. Que inusitado, hein? E para estas e outras notícias, acesse o nosso portal mbnews.tv.br. Amanhã eu volto com mais informações. Bom dia a todos. Ok, Elô, obrigada pela participação. Até amanhã.